Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Penal Sem Dúvida. Eu sou o professor Fábio Rodrigues. Neste vídeo falaremos sobre Lei Penal no Tempo, Abolitio Criminis, artigo 2º do Código Penal. Não perde tempo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. O artigo 2º do Código Penal, ele trata da Lei Penal no Tempo. O que isso quer dizer? Vamos à letra da lei para a gente entender melhor. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Vamos repetir. Artigo 2º do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Se uma nova lei revogar um crime que já era previsto na legislação, o crime ele deixa de existir e todos os resultados de uma condenação em razão deste crime, eles desaparecem com a revogação. Todos os efeitos da execução e da condenação. Os efeitos da execução é o cumprimento da pena, por exemplo. Se o indivíduo estiver cumprindo pena de qualquer natureza, ele vai deixar de cumprir. No caso de efeitos de condenação, são várias as possibilidades, como a restrição de direitos, e o indivíduo volta a ser primário também, se ele só havia cometido o crime que foi revogado, é óbvio, né? Caso estejam em andamento investigações ou processos criminais em virtude desse delito que foi abolido, eles também serão arquivados e todos os fatos que antes eram tipos penais agora não serão sequer questionados por qualquer autoridade de qualquer natureza. É a conhecida abolitio criminis. A Constituição ela prevê a aplicação da abolitio criminis em seu artigo 5º, inciso 40, com a seguinte redação: a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. O dispositivo constitucional está dizendo que se houver uma nova lei que venha a agravar a situação do réu, ela não será aplicada. Um réu que cometeu um crime que na época do fato a pena mínima era 3 anos e a pena máxima 5, mas quando ele foi julgado já havia uma mudança na lei que aumentou a pena de 4 para 8 anos, essa pena de 4 para 8 anos ela não será aplicada, pois à época dos fatos a pena era 3 a 5 anos. No Brasil é aplicada a teoria da atividade. O crime é considerado consumado com o fim da execução ou tentativa. Então será considerado este o tempo do crime para imposição de pena. Porém, se a pena diminui, aí sim é aplicada, pois beneficia o réu conforme dita a Constituição. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar. Se beneficiar, aí retroage. Entende-se dessa forma que se for benéfico ao réu, a lei penal ela retroage, ou seja, volta no tempo para analisar fatos já investigados, processados e julgados. Sendo assim, a lei revogadora do crime, do tipo penal, ela atinge inclusive condenações transitadas em julgado, aquelas que não têm mais recurso e estão em fase de execução, e a abolitio criminis também atinge todos os efeitos penais de condenações que tiveram suas execuções cumpridas, como por exemplo, ela elimina os antecedentes criminais relacionados àquele crime. Se o condenado não tiver mais nenhuma condenação, ele será novamente primário, né? Como eu já disse. É bom ficar atento para não confundir a abolitio criminis com a revogação do dispositivo de lei. A conduta típica que tem que ser revogada, tá? Aqueles fatos contidos no artigo da lei, eles devem deixar de ser crime, para que o crime seja abolido. Se o artigo foi revogado, mas a conduta, os fatos previstos continuam a ser crime, em outro artigo não há de se falar em abolitio criminis, tá? Um exemplo muito recente, que é a abolição do crime de adultério, que era previsto no artigo 240 do Código Penal até 2005, este sim foi abolido. E um exemplo de um dispositivo que foi revogado, mas a conduta típica não foi, ela ainda está prevista no Código Penal, e por isso não deixou de ser crime, é o ato libidinoso. O ato libidinoso era previsto no artigo 214 como crime autônomo, mas agora ele faz parte do tipo penal de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal. Então entenda, quem cometeu um ato libidinoso não deixará de cumprir pena, pois os atos do fato típico ainda são considerados crimes no artigo 213. O parágrafo único do artigo 2º do Código Penal, ele também deixa claro que qualquer lei que de qualquer forma beneficie o réu também deve ser aplicada a fatos pretéritos. O benefício que a nova lei trouxer favorece todo e qualquer réu que dele possa usufruir sem exceção, seja no direito material, processual ou na execução penal.
É claro que se deve observar se realmente é aplicável a mudança mais benéfica ao caso concreto, principalmente em se falando do processo penal, mas a regra geral é essa. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. Ajude o canal a divulgar esse trabalho que é feito com muito carinho para todos vocês. Muito obrigado por assistir até o final. Até a próxima!